fomos assistir o filme do Aquaman e vamos trazer aqui para vocês tudo que nós observamos nesse filme. A hero. Dia 14 saiu nos cinemas o tão esperado Aquaman, uma promessa da DC para o mundo cinematográfico, que a gente já vem falando que a DC tem uma longa história de cinema, Sim. mas não tão bem sucedida a história de cinema, que vem se revertendo aos poucos, que foi o caso de Mulher Maravilha, e agora a gente teve o Aquaman e temos muito a Sim. considerar sobre. Com certeza. E só lembrar que a gente vai fazer aqui um review do filme, sem spoiler. Então não precisa se preocupar se você não assistiu o filme ainda, a gente não vai entregar nada, não vai estragar a sua experiência. E a gente vai fazer também esse vídeo baseado no vídeo que a gente fez de expectativas. Então a gente vai trazer pontos que nós prevemos lá nesse vídeo e se isso cumprir ou não, como se cumprir. Então fica ligado aí que a gente vai trazer todas essas observações. Nós havíamos falado, enquanto nós analisávamos o trailer de Aquaman, que esse filme seria um filme de introdução. De fato, sim, já que nós não vimos a introdução do Aquaman, ele apareceu já no Liga da Justiça, sendo recrutado pelo Batman, Exatamente. mas nós desconhecíamos a história, não Isso. sabíamos de fato como Do teria cinema, sido. né? Essa história não foi contada. Não foi contada, né? Então é o famoso filme de origem, É o né? famoso filme de origens. Exatamente. E isso foi muito bem entregue. É um Sem filme dúvida. de origens e o James Wan usou uma dinâmica muito interessante para narrar presente e passado. Isso. Não é um filme que se passa só no passado, Isso. ou não é um filme só presente, mas ele tem uma dinâmica muito interessante de apresentar isso. E não é aquela pra coisa gente. só expositiva, né? É, que não é fica só alguém narrado ou só expositivo. Exatamente. É bem interessante essa forma como ele Com certeza. coloca. E outra coisa que nós já havíamos previsto que iria acontecer bastante nesse filme seriam, né, guerras. Então, de fato, esse filme tem bastante cenas de guerra, muitos conflitos entre povos. A presença de guerra no filme é constante. Não só conflitos mais gerais, mas também conflitos mais pessoais, o próprio Aquaman e alguns outros personagens envolvidos ali em conflitos. Nós já havíamos comentado também e vimos nos trailers a presença do tão famigerado ou amado alívio cômico dos filmes de super-herói. Exatamente. Algumas pessoas julgam desnecessário, outras pessoas julgam. Eu particularmente acho Sim, fundamental com certeza. que o filme consiga também, além de lhe emocionar, de lhe Exato. empolgar, lhe fazer rir, Com né, certeza. para valer a experiência. E o Aquaman traz isso na medida. Sem dúvida. Não é um humor desnecessário, forçado, caricato. Exato. Pelo contrário, ele ocupa um espaço necessário. Com certeza. É simplesmente muito bem feito. Aquele humor pontual, né, bem colocado, não fica aquela coisa forçada, né, que estraga muitas vezes até as cenas dos filmes. E uma coisa também que nós observamos, que obviamente seria presente nesse filme, porque faz parte do personagem do Aquaman, que é a questão dele ser alguém dividido entre dois mundos. Então isso seria uma coisa meio estranha de não ser colocado no filme. No trailer já podia se observar bastante isso, e realmente o filme deixa muito claro essa dificuldade que ele tem de conviver nesses dois mundos. Mas isso como é deixado, né, muito claro no próprio trailer e também no filme, é um ponto positivo para ele, porque ele é alguém que tem esse pé nos dois mundos, então ele tem a consciência, pode ter essa consciência de como funcionam os dois mundos, de como eles podem coexistir, né, que é uma das grandes dificuldades que o filme coloca. No trailer, nós também identificamos na cena do deserto do segundo trailer a presença de tecnologia atlântica. E isso vai ser uma constante no filme, uma vez que aquilo é só uma ponta, já que é uma tecnologia antiga até. Então você vai ver a presença de tecnologia por todos os lados, Exatamente. na própria forma como a cidade é construída, na forma como ela é protegida no filme, Exatamente. entre outras coisas, as armas que são utilizadas, os vilões Isso, e armadura, tudo é transporte. Tudo é justificável Exato. por meio dessa tecnologia. Com certeza. Que é muito interessante porque fundamenta, não fica uma coisa perdida. Exato. Entendeu? As coisas são possíveis porque eles têm determinado conhecimento. Isso, né? Lembrar que a Atlântida é uma civilização extremamente antiga e já muito poderosa há muito tempo. Então isso não é algo gratuito e sem explicação.
É algo que tem sentido na história, faz sentido no contexto ali da civilização de Atlântida. Um outro ponto importante também que a gente observou já nos trailers, e no filme isso é muito mais explorado, é essa questão da inocência do personagem do Aquaman. Né? Então ele é um personagem que desconhece muita coisa ali do mundo submerso, não sabe como funciona aquela sociedade, então ele é alguém que vai descobrindo aos poucos, vai, né, se colocando em situações algumas vezes até engraçadas, por conta desse desconhecimento dele, dessa inocência dele em relação a esse mundo novo, basicamente novo para ele. Que eu julgo até um recurso extremamente interessante, uma vez que nós, espectadores, somos apresentados à Atlântida por meio das descobertas do próprio Aquaman. Exatamente. E eu achei essa sacada, não precisou ninguém explicar nada. O Aquaman descobria, em contrapartida, nós, espectadores, estávamos participando dessa descoberta. E o James Wan teve com certeza. uma sacada, recurso, né? Um recurso muito bom. Recurso narrativo aí para poder fazer essas informações chegar ao público sem ficar uma coisa muito expositivo, muito maçante. Né? Então realmente é um recurso interessante. Vimos ele, falamos dele, olhamos para ele no trailer e ele realmente está presente no filme. Sim. É o Tridente. Com certeza. O Tridente do Aquaman, como todos acompanhando o quadrinho, ele tem um papel muito importante para o seu poder e para quem ele é no fundo do mar. E o Tridente também na trama, como já foi entregue no trailer, ocupa um espaço bem importante e interessante. Uma vez que a busca pelo Tridente, que nós já vimos no trailer, vai movimentar e vai fazer com que a trama ela flua. Exatamente. E que aconteçam as experiências e que nós tenhamos o desenrolar da trama em vista dessa busca. Com certeza. Uma coisa que todo mundo queria, todo mundo quer, na verdade, sempre no filme de herói. Eu queria muito. Com certeza. E que nós já também sabíamos que iria ter, por conta dos próprios trailers, já deixava claro isso, seriam as cenas de ação. Né? Então já havia citado que apontava, né, os trailers já apontavam para cenas de ação muito boas. Né? Isso de fato é o ponto alto do filme, as cenas de ação são extremamente boas. Né? Então o James Wan realmente se superou na produção dessas cenas, né, na filmagem dessas cenas, porque são cenas muito bem feitas, muito bem coreografadas, muito bem filmadas. Então realmente não há o que reclamar nessas cenas de ação do filme do Aquaman. E o interessante é que realmente ele explora outros ângulos, outros enquadramentos, né? Então realmente é um primor as cenas de ação do Aquaman, com um detalhe, né? Além da qualidade, ele teve um desafio a mais, que foi fazer essas cenas acontecerem embaixo d'água. Embaixo d'água. Né? Então a gente sabia que esses atores fizeram essas cenas penduradas em cabos, né? E teve todo o recurso da computação gráfica. E realmente aconteceu e ficou... Que era um medo pela necessidade de muita computação gráfica para se fazer o Aquaman. Era um medo de que as cenas de ação passassem por um turbilhão de cortes e de possibilidades. O fato de ser virtual, às vezes, eleva o nível de possibilidades cinematográficas a um ponto que chega a ser desconfortável. Exatamente. Então, o pessoal acaba abusando, né? Abusando desse movimento de câmera, etc. Falando em cena de ação, uma cena que nós comentamos do trailer e que faz parte desse primor, desse rol de cenas maravilhosas do filme, que assistam, por favor, é a cena do telhado. Como o Alex já havia comentado, uma das coisas que mais impressiona nas cenas de ação e nessa cena do telhado que já aparece no trailer, e ela é muito mais do que se vê no trailer, com certeza, são as perspectivas que o James Wan usa para explorar os planos de ação. Exatamente. Então você tem cenas abertas que você consegue visualizar o que é que está acontecendo. Sai daquela ideia de luta no plano do menor, onde você foca nos movimentos em duas pessoas, você consegue ver que dá até uma sensação de meio de história em quadrinho. Sim, exatamente. Você vê cenário, você vê as coisas, e isso é muito, muito bom. Com certeza. Um outro ponto alto do filme, que nós já sabíamos que iria acontecer por conta dos trailers, né? Os trailers já trouxeram esse fanservice. Já emocionamos, já. Exatamente. Que é a questão, né, do traje clássico. Então, todo mundo já sabia que ia ter, já estava claro isso. O interessante do filme é que esse fanservice aí do traje clássico vem a coroar o filme, né, em um momento bem preciso.
outra coisa, né? Isso não é o único fanservice do filme, porque a gente vai ter vários personagens com seus trajes, né, clássicos, realmente muito fiéis ao quadrinho. O próprio Arraia Negra é um exemplo disso, a gente também já tinha visto nos trailers. A gente vai ter também o próprio Orm também, que tem ali, né, a armadura muito fiel aos quadrinhos. Então, é realmente muito interessante como eles conseguiram manter essa fidelidade, fazer essa adaptação para o cinema com um grau tão grande de fidelidade aos quadrinhos. Então, realmente é um fanservice atrás do outro. Não chega a ser só um fanservice, eu considero um combo de fanservice mais easter eggs. Exatamente. Porque você vai ter uma série de referências para quem acompanha os quadrinhos que deixa o filme com aquele sabor de nostalgia e de coisa boa o tempo todo. E é nisso que a gente fala que o James Wan, ele realmente cumpriu a promessa. Havíamos comentado durante a saída do segundo trailer do Aquaman, e ele mesmo comentou, soltou um tweet falando que não se preocupassem, porque o trailer estava extenso, porque o trailer ele nem arranhava o que é que o filme era. E de fato, James Wan, meu filho... Congratulations, você conseguiu. Exatamente. Você conseguiu surpreender, porque para quem vai pro cinema com a expectativa de que o trailer já mostrou tudo, exatamente, vai se decepcionar com isso. Positivamente, não? Positivamente. Porque vai ser realmente o filme é muito mais do que muito mais. E assim, a gente tá falando, né, que o filme é muito bom, que o filme tem muita coisa boa, fica parecendo que o filme é perfeito. Óbvio que não é. Né? O filme tem algumas coisas que poderiam ser melhores, então eu decidi citar aqui algumas que eu observei que me incomodaram um pouco mais, né? Obviamente que outros observaram outras coisas, mas eu observei algumas coisas que me incomodaram um pouco mais no filme. A primeira coisa que me incomodou foi logo ali no comecinho do filme a questão do som. Então você vê algumas ações muito pequenas com um efeito sonoro muito grande, então é algo que destoou muito para mim e me incomodou um pouco ali no começo. Então, às vezes, o cara simplesmente desembainhar uma faca, faz um barulho como se tivesse, sei lá, tipo uma brandindo uma espada, né? Algo assim, muito exagerado. Muito exagerado pro meu gosto. Então, é algo que me incomodou inicialmente. Outro ponto também que me incomodou um pouco, e esse acontece bastante durante o filme, são aqueles rompantes, né? Em que os vilões aparecem assim, de supetão, com, né, um barulho estrondoso, algo assim de surpresa. Então, se isso acontece uma ou duas vezes durante um filme, normal, tranquilo. Para mim, o problema é que nesse filme isso acontece várias vezes. Né? Então, acaba que fica repetitivo e, às vezes, até cansativo. Dando, às vezes, até um susto na gente, né, que está acompanhando ali a cena. Então, é algo que me incomodou um pouco. Eu acho que foi um pouco exagerado esse tipo de cena. Então, é algo que não ficou muito bom para mim. E não podemos deixar de falar dos vilões. O James Wan consegue a proposta e concretiza a proposta de um filme origem muito bom, e não só a origem do Aquaman, mas ele consegue explicar dentro do roteiro e da trama as motivações de todos os vilões da trama, por que eles são, de onde eles vieram, como eles vieram. E isso é de fato muito interessante. E chega a deixar o filme extremamente completo por essa perspectiva de você também conhecer os vilões. Então ele apresenta todo mundo, apresenta a Atlântida, apresenta a sociedade, apresenta o passado do menino, apresenta os inimigos do menino. É um negócio, é muito bom. Com certeza. Assim, em comparação, por exemplo, com o que foi feito com o filme do Liga da Justiça. Então, assim, né, você tem um vilão completamente diferente e muito mais bem construído, muito mais bem estabelecido. Né? Então, sem dúvida. Com motivações muito mais concretas, né? E mais interessantes. Com certeza. A gente já tem aqui mais algumas coisas para falar do filme, mas antes disso, né, precisamos fazer aqui nosso pedido semanal, que é aquele de pedir para que você, caso não seja inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Se está gostando do vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos, bota no grupo aí da família, da escola. Dá uma olhadinha aqui no nosso conteúdo, nós temos aqui vários vídeos para você. Segue a gente nas nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando quais os próximos vídeos que a gente vai estar aqui. Fica ligado que a gente está sempre trazendo então novidades, né, informação sobre esse mundo dos super-heróis, dos quadrinhos, do cinema e das séries. Sim. Uma das coisas positivas também do filme do Aquaman é com relação ao papel da Mera. Então eu brinquei lá na hora do filme que a Mera não é uma mera coadjuvante, né? Então, porque ela
realmente tem um papel importante, realmente ela é um personagem relevante, tem ações que de fato encaminham, né, o filme. Inclusive, em alguns momentos, ela até toma a frente, digamos assim, dos acontecimentos do filme. Então, mostrando ali que realmente o filme se preocupou, né, em colocar não só o Aquaman como uma grande estrela, como o principal, mas também alguns personagens ali à sua volta, como tendo também muita relevância. A Mera, inclusive, é um personagem extremamente poderoso, né? Nos quadrinhos, ela realmente chega para resolver as coisas, então... Ela não é uma mera menina do mal. Exatamente, então né, é algo positivo também do filme, Sim. sem dúvida. Não podemos deixar de fazer as nossas impressões, né? Sim, com certeza. O que foi que ficou dessa experiência com Aquaman? Exatamente. Que filme foi esse pra gente, né? Isso. Então, assim, o filme do Aquaman é, de fato, pra mim, o que a gente espera de um filme de herói. Né? Como eu disse, tem pequenos pontos que incomodaram, mas, como um todo, o filme é muito bom. Então, realmente, você que gosta de super-herói, gosta de filme de herói, está acostumado com os filmes da Marvel, né? Gostaria também de filmes bons na DC, esse é um filme para você. Né? Então, esse filme do Aquaman, de fato, nos dá aquele gostinho de, né, como eu falei no vídeo que a gente estava comentando no trailer, aquele gostinho de um universo bem construído, bem estabelecido, com os personagens bem construídos, para DC também. Então, nos dá aquela esperança de que realmente algum dia a gente vai ver todos os personagens com filme de origem, realmente tendo nessa construção que a gente espera, que a gente que necessita para que o universo cinematográfico seja bem construído. Funcionou demais, com as altas expectativas que eu tinha depois de Mulher Maravilha se cumpriram e se concretizaram no filme do Aquaman. Sim. Ouso até dizer que foi tão bom que nem parecia descer. Pois é. E realmente, de fato, é uma experiência única em todos os sentidos. Pra gente que é fã e gostaria realmente de ver a DC dando certo no cinema, a gente percebe isso no Aquaman. Eu recomendo, assistam, porque é uma experiência única. Serve também para desconstruir aquela ideia do Aquaman, o príncipe dourado do fundo do mar. Serve também para... É muito bom. Bem, galera, esse é o Rapadura Élfica. Fica ligado com a gente que 2019 vai trazer muita coisa boa pra gente comentar pra vocês aqui. E a gente aguarda ver você aqui nos nossos próximos vídeos. E até a próxima.